Boa tarde, boa noite, pessoal. Nosso grupo vai falar sobre a eficiência do ozônio para sanitizantes de ovos de incubadoras. Eu sou a Jéssica, né? Vou falar aqui um pouco sobre a introdução. Esse estudo, ele compara o ozônio a sanitizantes comerciais, né? Em ovos de matrizes mais velhas. O nosso artigo, pode passar. Isso, obrigada. O nosso artigo, ele aborda a importância da biossegurança na incubação de ovos férteis, destacando aí que a higienização ela é muito importante, né? Desde a coleta e o armazenamento, que é essencial para proteger os embriões de contaminações pelos diversos micro-organismos que tem, né? Tradicionalmente, o paraformaldeído é utilizado em sanitizantes, né? Só que ele traz alguns riscos à saúde humana e também aos embriões. E o que tem motivado aí a indústria a buscar por outras alternativas que sejam mais seguras, mais eficientes e mais sustentáveis. É onde entra aí a utilização do ozônio, né? E essas alternativas, como a do ozônio, se destaca porque a sua forma de ação antimicrobiana é muito rápido, ela tem uma composição que não deixa aí resíduos tóxicos, né? Que acaba sendo importante aí no resultado final, né? No produto final. E o nosso artigo ele ressalta o interesse crescendo em um uso de ozônio como sanitizantes na avicultura, especialmente para ovos férteis de matrizes mais velhas, que tem um risco de contaminação muito maior. O objetivo principal do estudo foi avaliar a eficácia do ozônio comparado aos outros sanitizantes comerciais que já existem aí no mercado, né? Como eu falei antes, o paraformaldeído. Em diversos sistemas na incubadora é buscada a melhor da qualidade da incubação e da saúde dos pintinhos, porque esses outros tipos de sanitizantes, né, eles têm muitos resultados negativos. Então, buscar por outras alternativas que gerem mais lucro, que gerem mais qualidade no produto final, é o objetivo aí principal do comércio, né, da indústria. Pode pular. É importante a gente destacar que o ozônio ele é uma alternativa sim muito promissora, muito segura, muito ecológico. Só que o sucesso dele depende muito da concentração usada, porque uma concentração errada, uma concentração aí equivocada, pode levar aí a complicações, né? Ele mostra aí que ele tem bons resultados no peso dos pintinhos, mas concentrações mais altas tiveram alguns efeitos negativos, tanto na taxa de eclosão e na mortabilidade embrionária. Agora as meninas vão aí, decorrer da apresentação, falar sobre os outros resultados do estudo. Pode passar. Oi, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia que foi usada nesse estudo. Esse estudo ele foi realizado no setor de avicultura da Faculdade de Ciências Agrárias na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, né? Todos esses procedimentos eles foram aprovados sim pelo Comitê de Ética do Uso em Animais, dentro da mesma universidade. Foram utilizados 64 matrizes de linhagem Rhode Island Red, 62 semanas de idade, e o peso médio delas variava de 2,05 quilos. Essas aves elas já estavam alojadas com uma densidade de uma ave por metro quadrado e recebendo uma dieta balanceada e água à vontade. Pode passar. Foram utilizados 120 ovos, com peso médio de 52,15 gramas. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em um arranjo fatorial de 6:2. Os tratamentos consistiram em diferentes sanitizantes, como o controle de água, o controle com água ionizada, 1,6 grama por litro, cifenotrina, paraformaldeído e luz UVC. E sistemas de viragem na própria incubadora. Nisso foram utilizados 10 ovos por tratamento, sendo o ovo considerado uma réplica. Pode passar. Todos esses ovos foram tratados por 60 dias, com os respectivos sanitizantes que foram utilizados neles, e a aplicação foi feita por meio de fumigação, que é água ionizada, cifanotrina e paraformaldeído.
com exceto da luz UVC, que ela foi aplicada com uma lâmpada posicionada a 50 centímetros dos ovos. E após esse tratamento, os ovos foram divididos em 2 incubadoras, com um sistema de viragem diferente. As condições de temperatura e umidade foram ajustadas conforme os estágios dentro da incubadora. A ovoscopia ela foi realizada dentro de um período de 7 dias cada. Pode passar. Após a eclosão desses ovos, os pintinhos foram contados para cálculo mesmo, né, da taxa de eclosão, e os ovos que não foram eclodidos foram abertos para avaliação e classificação da mortalidade embrionária do estudo. Os pintinhos eclodidos de cada tratamento foi pesado e os valores foram relacionados com os seus pesos respectivos de cada ovo para obtenção da razão do pintinho por ovo que eles estavam. Pode passar. Bom, pessoal, eu sou a Luísa e vou falar um pouco dos resultados de eclosão e viragem. Os resultados e as discussões do artigo que comprovou o uso de ozônio com outros sanitizantes comerciais em ovos de matrizes mais velhas. Primeiro, em relação aos sistemas de viragem, foi observado que a viragem vertical proporcionou uma melhor taxa de eclosão dos ovos em comparação com o horizontal, com a diferença estaticamente insignificativa, mas embora inferior a 10%. Isso mostra que, com uma diferença pequena e tipo de variagem pode influenciar o sucesso da incubação. Quando comparamos os sanitizantes utilizados, os melhores resultados de eclosão foram obtidos com o paraformaldeído e a luz UVC, ambos com desempenhos significantes superiores. O ozônio, nas duas concentrações testadas, tanto em 1,6 quanto em 3,2, também apresentou bons índices de eclosão, mas um pouco inferiores aos dois primeiros. Já os ovos tratados com sifenotrina e os que não foram tratados tiveram os piores desempenhos. Em relação à interação entre o sanitizante e os tipos de viragem, o estudo mostra, conforme na tabela, que os melhores resultados com paraformaldeído e UVC ocorreram com viragem vertical, enquanto o ozônio teve desempenho superior na viragem horizontal, sugerindo que a combinação dos fatores podem ser ajustadas para otimizar os resultados. Em relação ao peso dos pintinhos ao nascer, o tratamento com ozônio a 1,6 mg por litro se destacou, resultando em pintinhos mais pesados do que aqueles tratados com paraformaldeído, UVC e sifenotrina. Já a concentração mais alta de ozônio, 3,2 mg por litro, teve efeito oposto, garantindo pintinhos com peso inferior. Esses resultados indicam que a concentração mais baixa de ozônio cria um ambiente mais favorável ao desenvolvimento embrionário. Já a mortalidade embrionária foi observado que a mortalidade intermediária entre 8 e 14 dias de incubação ocorreu apenas nos ovos não tratados e nos tratados com ozônio a 1,6 mg por litro. Já a mortalidade tardia, que acontece nos últimos dias de incubação, foi a mais comum entre todos os tratamentos. Isso provavelmente se deve à idade avançada das matrizes, que, com o passar das semanas, produzem embriões mais frágeis. Bom, pessoal, eu sou a Maria Eduarda Roberto e depois de tudo que a gente viu até aqui, eu vou reforçar os pontos mais importantes do trabalho. Em conclusão, esse estudo ele destaca o potencial do ozônio como sanitizante eficaz para os ovos, especialmente no contexto de ovos provenientes de matrizes mais velhas. O ozônio ele demonstra ser uma alternativa promissora aos sanitizantes comuns, como o paraformaldeído e a radiação UVC.
independentemente do sistema de viragem da máquina de incubação. Ele apresentou resultados consistentemente favoráveis, aumentando os percentuais de eclosão e o peso dos pintinhos ao nascer. Isso reforça o papel do ozônio na melhoria de eficiência da incubação e da qualidade dos pintinhos, indicando sua relevância para práticas mais eficientes na produção avícola.